Você tem absoluto controle apenas sobre uma coisa na sua vida, a sua mente. Tudo o que você vê ao redor pode mudar de forma repentina. Pessoas podem ir embora, planos podem fracassar, oportunidades podem desaparecer e até mesmo o corpo pode fraquejar. Mas existe algo que ninguém jamais poderá arrancar de você sem a sua permissão. A maneira como você escolhe pensar, reagir e interpretar o que acontece. Essa é a sua verdadeira fortaleza. Essa é a chave que diferencia os que são dominados pelo mundo e os que, mesmo diante do caos, permanecem inabaláveis. Se você aprender a dominar sua mente, absolutamente nada e ninguém poderá te parar. Claro que vão tentar. As pessoas vão te testar, a vida vai te empurrar para baixo, o mundo vai rir da sua dor e muitas vezes você vai sentir que está sozinho contra tudo. Mas a verdade é que sempre existirá uma diferença fundamental entre os que vencem e os que desistem. A postura silenciosa de quem não entrega poder ao caos. É essa mente firme que, mesmo quando está sangrando por dentro, escolhe não se curvar ao desespero. É essa força invisível que mantém de pé o homem ou a mulher que poderia ter desistido 1000 vezes, mas continua. Por isso, se você deseja construir uma mente inabalável, se deseja enfrentar os desafios com coragem e alcançar um sucesso que não dependa da aprovação de ninguém, este é o caminho, porque aqui você vai compreender algo que ninguém te contou. O mundo não muda. As pessoas, na maioria das vezes, também não mudam. O que realmente muda é a sua força interior diante de tudo isso. E quando essa mudança acontece, nada mais exerce poder sobre você. Enquanto o mundo te empurra para reagir, explodir, se vitimizar, aqueles que sabem jogar o verdadeiro jogo da vida permanecem serenos. O segredo é simples. O verdadeiro poder está em escolher conscientemente o que pensar. Napoleon Hill chamava isso de autoridade mental e dizia que todas as riquezas começam com uma ideia dominada. Isso significa que antes de conquistar qualquer coisa lá fora, você precisa primeiro conquistar o território mais difícil de todos, o que existe dentro da sua própria mente. Você não controla o clima, não controla o que os outros falam, não controla as críticas, não controla as injustiças. Mas você pode escolher não ceder, não se curvar, não entregar sua paz a quem ou ao que não merece. Essa escolha silenciosa, feita no mais íntimo da mente, é o primeiro passo para se tornar verdadeiramente inabalável. E acredite, quem domina esse espaço interior não precisa provar nada a ninguém. O que faz um homem continuar, mesmo quando está cansado, ignorado e desacreditado? Autodisciplina. Essa palavra pode parecer pequena, mas é o alicerce de todas as vitórias que duram. Ela é invisível, ninguém aplaude, mas molda absolutamente tudo. É a autodisciplina que te faz levantar da cama mesmo quando sua mente implora para permanecer deitado. É ela que te impede de responder na hora da raiva e destruir pontes que você levaria anos para construir. É ela que te ensina a dizer não aos prazeres imediatos, porque enxerga um prêmio maior que ainda não chegou, mas que já existe na sua visão. Napoleon Hill foi direto. A autodisciplina é a ponte entre o pensamento e a realização. Você pode ter os melhores planos do mundo, pode acumular livros, cursos, vídeos e palestras. Pode estar cheio de ideias e até mesmo motivado por alguns dias. Mas se não houver disciplina, nada se transforma.
O sucesso é construído com consistência, e consistência exige treino. Agir como se nada te afetasse não significa fingir, significa treinar a mente para responder com propósito em vez de reagir por impulso. Uma mente assim não nasce pronta. Ela é moldada, pouco a pouco, nos dias em que você escolhe segurar a resposta, engolir o orgulho, dar um passo extra mesmo cansado. É esse poder silencioso que vale mais do que qualquer motivação passageira. Porque motivação vem e vai, mas disciplina fica. Vivemos em um mundo barulhento. Todos querem falar, todos querem provar algo, todos querem reagir. Mas se você quer ser realmente forte, precisa aprender o valor de se calar. Napoleon Hill dizia que os homens mais bem-sucedidos que ele conheceu eram aqueles que falavam pouco e pensavam muito. O silêncio é um campo de força. Ele protege, ele observa, ele dá tempo para pensar antes de agir. Ser calmo não é ser fraco, pelo contrário, é ser estratégico. Enquanto os tolos reagem no calor do momento, os sábios calculam. E quando decidem agir, ninguém entende de onde veio tanta firmeza. Quer ser inabalável? Então escolha o silêncio quando o mundo quiser te provocar. Porque o verdadeiro poder está em saber que você poderia explodir, mas escolhe vencer. Força não é sentir menos, não é ausência de emoção. Força é a capacidade de escolher o que fazer com suas emoções. Raiva, ansiedade, carência, todas essas forças internas podem te controlar se você não aprender a dominá-las. A raiva te faz agir rápido demais. A ansiedade te faz desistir cedo demais. A carência te faz aceitar o que não merece. Mas o autocontrole, esse sim, te torna livre. Quando você entende isso, para de justificar seus erros dizendo: eu sou assim mesmo, foi mais forte do que eu. Nada é mais forte do que uma mente decidida. Nada. Não reaja, escolha. Não exploda, observe. Não permita que suas emoções sejam as responsáveis por decidir o rumo da sua vida. O sucesso não depende de humor ou de dias bons. Ele depende de consistência, e consistência exige controle emocional consciente. Uma das maiores provas de força interior é a capacidade de não se explicar o tempo todo. Você não precisa justificar cada passo, cada escolha, cada silêncio. Como dizia Napoleon Hill, a opinião dos outros é um luxo que só os inseguros levam a sério. Enquanto você tenta agradar todo mundo, a sua energia se esgota e o seu propósito é esquecido. Mas quem sabe quem é, não precisa provar nada. Ele anda firme, mesmo quando é mal interpretado. Ele escolhe calar, porque sabe que responder a tudo é gastar tempo com o nada. As pessoas vão te julgar, vão te criticar, vão distorcer as suas ações. Mas e daí? Você não está aqui para ser entendido. Você está aqui para cumprir o que nasceu para fazer. E isso não se explica, se vive. Quem grita demais, esconde demais. Os fracos não suportam o brilho dos focados. Eles não te atacam pelo que você erra, mas pelo que você representa, porque a sua existência lembra a eles o que eles não tiveram coragem de ser. Napoleon Hill dizia que a crítica injusta é quase sempre um disfarce de admiração mal resolvida. Então pare de querer se defender de tudo. Pare de querer agradar quem nunca vai te apoiar. Essas pessoas não querem a verdade. Elas querem que você desista, que você se rebaixe, que você se explique até se esvaziar. Mas você não foi feito para isso. Você foi feito para incomodar, para inspirar, para gerar desconforto em quem vive no piloto automático.
Quando você entende isso, começa a sorrir por dentro quando é atacado, porque o barulho externo só confirma uma coisa: você está no caminho certo. A dor não vem para te destruir, mas para te forjar. Só que isso só acontece se você tiver coragem de encará-la. Napoleon Hill dizia: cada adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Mas aqui está o detalhe: essa semente nunca floresce em quem passa a vida fugindo da dor. Quer ser inabalável? Pare de correr de tudo que te desconforta. Pare de anestesiar a mente com distrações, redes sociais, vícios e fugas. Pare de evitar o silêncio, porque é justamente no silêncio que a verdade aparece. A dor que você evita hoje vai voltar amanhã, ainda mais forte. Mas a dor que você encara hoje te transforma em alguém que nenhum fracasso pode quebrar. Não peça para a vida ser mais leve, peça para ser mais forte, porque a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha de quem se recusa a evoluir. E aqui está uma verdade que poucos aceitam: o mundo só vê o que você mostra, mas a vida te recompensa pelo que você faz quando ninguém está olhando. É fácil parecer forte nas redes sociais. É fácil falar bonito nos vídeos. Difícil é manter o foco quando não existe aplauso. Difícil é levantar cedo quando ninguém está cobrando. Difícil é continuar firme sem reconhecimento. Mas é justamente aí, nesses bastidores silenciosos, que os grandes impérios são construídos. Napoleon Hill chamava isso de caráter invisível. É a força que aparece apenas quando ninguém vê. É a disciplina que ninguém aplaude, mas que transforma destinos. Enquanto os fracos vivem de imagem, os fortes vivem de prática. Eles treinam em silêncio, estudam quando todos dormem, persistem sem garantias, porque sabem que o que você pratica no escuro é o que brilha quando chega a sua hora. E essa hora sempre chega, mas só para quem estava preparado. Não se engane, a diferença entre os que vencem e os que desistem não é talento, não é sorte, não é a quantidade de contatos, nem mesmo o ponto de partida. A verdadeira diferença é a persistência. Napoleon Hill escreveu algo poderoso. O ponto de virada de quase todos os homens que alcançaram grande sucesso veio no momento em que tudo parecia perdido. Pense sobre isso. Muitos param cedo demais. Desistem no primeiro obstáculo, no segundo ou no 10º. Mas aqueles que realmente vencem são os que continuam, mesmo quando já não parece fazer sentido. Eles entendem uma lei silenciosa da vida. Milagres não acontecem para quem tenta, acontecem para quem não para. A vida se curva diante de quem insiste com fé, disciplina e um fogo interno que ninguém consegue apagar. Por isso, mesmo que hoje você não esteja vendo resultados, mesmo que pareça que nada está mudando, se você continuar, algo lá na frente vai se abrir. Não por mágica, mas porque a consistência sempre gera frutos. É nessa hora que muitos cometem o erro fatal. Querem que todo mundo os entenda, querem ser compreendidos, explicam-se em excesso, se desgastam tentando convencer quem nunca vai acreditar. Mas entenda, você não precisa ser compreendido, você precisa ser respeitado. E respeito não nasce de explicações, nasce de postura. Napoleon Hill dizia: o homem que realmente sabe o que quer não precisa se justificar. Ele apenas segue. E isso é libertador, porque as pessoas só entendem o que cabe dentro do alcance delas, e você não está aqui para caber em ninguém.
Está aqui para construir o seu próprio caminho, mesmo que no início ninguém aplauda. Quer respeito? Então pare de se curvar, pare de implorar por validação, pare de se diminuir para caber em lugares pequenos. Fale menos, ande mais firme, deixe que os resultados falem por você. E saiba, os resultados sempre chegam, mesmo que demorem. E quando chegam, silenciam qualquer dúvida. Por isso, quando alguém disser que você mudou, que está frio, que já não é mais o mesmo, sorria. Eles não sabem o que você sabe. Eles não entendem que essa aparente frieza não é ausência de coração. É a armadura que você construiu depois de ter sido ferido demais. Napoleon Hill dizia que os grandes líderes são aqueles que aprendem a dominar o próprio coração sem perder a alma. Você não ficou frio, você ficou seletivo. Parou de implorar por amor. Parou de aceitar migalhas emocionais. Parou de correr atrás de validações. Você se curou. E quem se cura aprende a proteger sua paz como algo sagrado. O mundo pode chamar isso de frieza, mas você sabe, é maturidade, é amor próprio, é sobrevivência. Porque quem já chorou sozinho demais, aprendeu a não se deixar abalar por qualquer tempestade. Acha mesmo que será fácil? Que basta acreditar e tudo se encaixa? Não, a vida não funciona assim. Napoleon Hill foi claro. A vida testa a determinação de todos os homens antes de confiar a eles grandes responsabilidades. Isso significa que você será ignorado, rejeitado, desacreditado. Vai trabalhar em silêncio sem que ninguém veja. E talvez pense em desistir. Mas esse não é o fim, é apenas o teste. A vida quer saber se a sua vontade é verdadeira. Quer provar se você segue em frente mesmo quando tudo diz para voltar. Porque só depois do teste vem a recompensa. E quanto mais duro o teste, mais grandiosa será a vitória. Por isso, haja como se nada te afetasse. Porque no fundo você sabe, os grandes só recebem quando provam que não desistem. Pense agora em você. Quantas vezes já aguentou calado? Quantas vezes continuou mesmo sem apoio? Quantas vezes chorou sozinho e mesmo assim levantou para mais um dia? Isso já prova a sua força. Você está mais perto do que imagina. Napoleon Hill dizia: muitas pessoas desistem quando estão a um passo do sucesso. Essa é talvez uma das frases mais duras da vida. Você pode estar a um passo e não sentir porque está cansado. Pode estar a um passo e não ver porque está no escuro. Mas cada raiz que você planta em silêncio está se aprofundando. E o que hoje parece invisível, amanhã será admirado por todos. Mas apenas você vai saber que tudo começou naquele momento em que ninguém acreditava. Naquele instante em que desistir teria sido fácil, mas você escolheu continuar. Então respire fundo. Siga mais um pouco. Porque a linha de chegada nunca avisa que está próxima. Ela aparece apenas para quem não para, e quando chegar, não será necessário gritar, se exibir ou explicar suas vitórias. Basta estar em paz, basta seguir firme, basta continuar. Isso já será suficiente para incomodar muitos, porque sua calma incomoda quem vive no caos. Sua disciplina irrita quem só sabe procrastinar. Sua evolução silenciosa grita para quem vive estagnado. É por isso que vão te julgar, te criticar, te excluir. Não porque você está errado, mas porque sua presença expõe a fraqueza deles. Continue assim, firme, focado, quieto. O mundo pertence a quem não se desespera, a quem observa antes de agir, a quem, mesmo com sangue quente, responde com frieza e clareza.
Napoleon Hill dizia: o homem que domina seus impulsos inevitavelmente domina o ambiente ao seu redor. E isso é real. Em um mundo onde todos reagem sem pensar, quem respira fundo e calcula antes de agir se torna raro. A maioria explode, reclama, se sabota por causa de um impulso de raiva ou de carência. Mas você aprendeu a pausar, a pensar, a agir com propósito. E isso te torna respeitado, admirado, até temido. O verdadeiro poder não é fazer barulho. É conseguir permanecer centrado enquanto o mundo desaba em volta. Se você domina o seu interior, o exterior já está ganho. Às vezes pode parecer que você está sozinho, que apenas você escolheu o caminho difícil da disciplina, do autocontrole, do silêncio. Mas você não está sozinho. Existe uma minoria invisível que caminha ao seu lado. Pessoas que acordam cedo sem ninguém ver, que carregam cicatrizes sem ninguém saber, que continuam firmes sem aplausos. Napoleon Hill sabia disso. Ele escreveu para esses homens e mulheres diferentes que recusam o caminho fácil. E você é um deles. Enquanto muitos desistem na primeira queda, você continua. Enquanto muitos gritam, você age em silêncio. Essa é a marca dos fortes. Eles não precisam ser vistos o tempo todo, porque sabem que o verdadeiro reconhecimento chega quando o mundo já não pode mais ignorá-los. E chega um momento em que nada mais importa tanto quanto a sua missão. Você começa a perder o interesse por conversas vazias, por distrações, por opiniões, porque agora você está obcecado. E não, isso não é exagero. Esse estado mental é o que cria lendas. Napoleon Hill chamava isso de propósito definido. É um fogo interno que consome o medo, a preguiça e a dúvida. Você passa a viver em outro ritmo. Enquanto os outros relaxam, você ajusta a rota. Enquanto eles reclamam, você executa. Você não quer mais parecer, você quer realizar. O que antes parecia sacrifício vira estilo de vida. O que antes era difícil vira natural. O esforço se transforma em identidade. E quando isso acontece, nada mais te distrai, nada mais te para. Você já caiu, já pensou em desistir, já chorou em silêncio enquanto o mundo seguia indiferente, mas não desistiu. E é isso que te torna diferente. Napoleon Hill dizia: a persistência transforma o caráter e molda o destino. O mundo pode ignorar o seu esforço no começo, pode te criticar, pode te deixar sozinho. Mas há algo que ninguém pode ignorar por muito tempo: resultados. E resultados sempre vêm para quem insiste, para quem suportou a dor, para quem seguiu firme. No final, o mundo se curva. Os que riram, aplaudem. Os que duvidaram, aprendem com você. Porque mesmo que não gostem, o mundo respeita quem nunca desistiu. E se você chegou até aqui, é porque você é um desses. Você não é mais o mesmo. Aquele que se abalava com tudo ficou para trás. Aquele que precisava de aprovação já não existe. Hoje você anda firme, pensa com clareza, escolhe o silêncio como espada. Napoleon Hill dizia: a força mais poderosa do universo está dentro do homem que domina a si mesmo. E agora essa força está em você. Você não precisa mais gritar nem provar nada. Sua postura fala, sua disciplina brilha, seu foco inspira. E o mais bonito, você não precisa ser notado, porque os verdadeiramente grandes não precisam de plateia. Eles vivem sua verdade em silêncio, e só por existirem já mostram o caminho. Agora respire fundo. Olhe ao redor, veja quem você se tornou. Você é a prova viva de que quando se cala, o mundo escuta.
Lembre-se, a verdadeira vitória não acontece lá fora, mas dentro da sua mente. Se essa mensagem tocou você, mostre sua força agora mesmo. Curta este vídeo, porque cada curtida ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. Se ainda não faz parte dessa comunidade, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui você vai encontrar inspiração e disciplina para nunca mais desistir dos seus sonhos. E eu quero ouvir de você. Deixe um comentário abaixo dizendo o que o poder do silêncio significa na sua vida. Sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. Acredite, o silêncio constrói gigantes e você pode ser o próximo.